Senhoras e senhores, boa tarde. Estamos nos estúdios do Centro Universitário Internacional Uninter, a nossa querida Uninter, e vamos tratar de dois assuntos que são extremamente importantes, extremamente caros para o nosso mestrado em Direito. Esses dois assuntos, eles estão ligados tanto com a nossa área de concentração, quanto com as nossas linhas de pesquisa. Esses dois assuntos são a justiça, ou seja, o poder judiciário, mais especificamente a atuação do poder judiciário, e falaremos de dois casos. Portanto, a palavra-chave é jurisdição. O que é jurisdição? É a atuação jurisdicional. Ao contrário, por exemplo, da atuação do presidente da República, que é uma atuação administrativa. Ele, o prefeito, praticam atos administrativos. O juiz, um tribunal, praticam atos jurisdicionais. Então temos aí a expressão jurisdição explicada. Um deputado, um senador, um vereador praticam atos legislativos, porque estamos agora a falar de poder legislativo. Então, jurisdição. E escolhemos eu e a doutora Thalita, advogada e mestranda, aluna do mestrado em Direito da Uninter. Vamos falar sobre dois assuntos então. O papel do judiciário em dois casos. Em ambos os casos, temos os direitos humanos envolvidos. Lembrando os espectadores que direitos humanos e direitos fundamentais são a mesma coisa. Quem diferencia não está muito aprofundado na ciência, com licença. Portanto, falaremos sobre o caso 1, que se chama o caso da Farra do Boi, que era uma manifestação cultural um tanto quanto trágica no estado de Santa Catarina. Este caso foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal e relatado pelo ministro Francisco Rezec, que é, na minha opinião e na de muitas pessoas, o mais importante jurista vivo do Brasil. É meu padrinho, eu já trouxe o ministro Rezec várias vezes aqui a Curitiba para palestrar na Uninter, para fazer bancas de mestrado no nosso curso de mestrado. E na semana que vem eu estarei com ele em Brasília, porque o Supremo Tribunal Federal estará lançando um livro do Supremo em homenagem ao ministro Francisco Rezec, que é o único que foi 2 vezes ministro do Supremo Tribunal Federal. Tá? Ele foi nomeado a primeira vez pelo presidente José Sarney, ficou lá até a eleição do presidente Fernando Collor de Mello, e naquela época Francisco Rezec já era reconhecidamente o mais importante estudioso de direito internacional do Brasil, ou seja, era a pessoa indicada para assumir o Ministério das Relações Exteriores do Brasil como chanceler. E a segunda vez ele foi... Certo, então ele saiu para ser ministro das Relações Exteriores, foi ministro das Relações Exteriores, o governo Collor, o presidente Collor, foi cassado antes disso, quando o ministro Rezec percebeu que
que a coisa não andava bem, ele voltou a advogar entre o seu estado e o meu estado, Minas Gerais, São Paulo e Brasília. Até que veio depois o presidente Fernando Henrique Cardoso e havia uma cadeira vaga no Supremo Tribunal Federal. Quem é que o Fernando Henrique indicou? Evidente, o maior jurista do Brasil, que é Francisco Rezec. Estou falando tanto dele porque semana que vem estarei com ele lançando um livro em que escrevi em homenagem a ele pelo Supremo Tribunal Federal. Então estaremos lá em Brasília. Então esse primeiro caso sobre o qual falaremos trata do quê? De um julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a chamada Farra do Boi em Santa Catarina. Daqui a pouco eu entro nele. Agora quero fazer a introdução do segundo caso. O segundo caso foi julgado, é um caso internacional, foi julgado no Tribunal de Justiça da União Europeia, que tem sede em Luxemburgo, um dos fundadores da União Europeia. É o caso do ex-jogador de futebol Jean-Marc Bosman. Jean-Marc Bosman. É o famoso caso Bosman. Só que a gente tem que falar Bosman porque ele é belge, é belga, portanto francês. O caso número 1 do Supremo Tribunal da Farra do Boi é o seguinte: em Santa Catarina havia o costume de, em determinada época do ano, fazerem a tal Farra do Boi. É uma manifestação cultural local, não é em todo o estado de Santa Catarina, e muito menos em todo o Brasil. E essa manifestação cultural Farra do Boi foi questionada e o caso foi levado ao Supremo Tribunal Federal, porque temos aí a manifestação cultural de uma parte da população. E a livre manifestação cultural é um direito fundamental, é um direito humano. Então veja, estou falando de jurisdição, Supremo Tribunal Federal, relator, ministro Francisco Rezec, e questões de direitos fundamentais de um lado, a manifestação cultural de uma certa porção da gente de Santa Catarina, esse estado maravilhoso, esta gente cheia de honra e de importância, que enobrece o Brasil. De outro lado, a própria Constituição também garante, a partir do artigo 225 e em outros, a defesa da fauna e da flora. São as questões ambientais, mais especificamente aí a questão da fauna. Farra do boi, boi é bicho, bicho é fauna. Então, de um lado, falando português bem claro, será que se pode dar porrada em boi por conta de manifestação cultural? De outro lado, veja, boi não é gente, boi não é homem. Evidente que eu e a doutora Thalita somos dignos, porque somos seres pensantes dotados do free will, né? Livre-arbítrio. Boi não pensa. Mas não é por isso que vai se fazer uma farra do boi maltratando os bois, maltratando os animais. A Constituição protege o meio ambiente, e o meio ambiente que em latim e a partir do latim se chama biota, é evidente. Temos aí a fauna e dentro da fauna temos bois, jacarés, lagartixas e assim vai. Então, o que julgou o Supremo Tribunal Federal neste caso 1? Julgou o seguinte: qual direito fundamental é mais importante? A manifestação cultural de uma certa porção
de Santa Catarina, tá? Uma certa localidade, ou o direito fundamental de nós próprios de termos uma natureza, na qual se incluem evidentemente os animais, preservada. Então trata-se a coisa de uma colisão de direitos fundamentais, natureza preservada, no caso, boi, e manifestação cultural. Ambas as expressões de direitos humanos, de direitos fundamentais, são importantes. Pela relatoria do ministro Francisco Rezec, foi decidido, então, que a farra do boi deveria ser proibida. Então, ganhou a preservação ambiental, que inclui, claro, os bons tratos aos animais, o respeito à fauna. O respeito à fauna ganhou do outro direito fundamental, que era o direito de uma população se manifestar culturalmente. Daqui a pouco a senhora doutora Thalita vai ser perguntada sobre esse caso número 1. Entretanto, eu, como enunciador da coisa toda, já vou falar do caso número 2, que é um caso também de jurisdição, ou seja, de atuação do Poder Judiciário, desta vez do Poder Judiciário Internacional, mais especificamente do Tribunal de Justiça da União Europeia, que tem sede em Luxemburgo. Vou emitir nomes de empregadores, vou só usar o nome daquele que foi agraciado com o direito. Um jogador de futebol chamado Jean-Marc Bosman jogava num certo time de futebol, e a Europa, ela tem até hoje a regra de que um time de futebol na Europa só pode ter até 3 estrangeiros. E nesse time de futebol, até porque o Jean-Marc Bosman era meio que perna de pau, ele ia ser desligado, porque compraram estrangeiros melhores do que ele. Só podia ter 3 estrangeiros. Ele recorreu ao judiciário local. O judiciário local falou: sinto muito. Extrapolou. O técnico não quer você. O time não quer você. O time tem o direito de não te querer. Eles querem 3 outros estrangeiros. O que fez o Jean-Marc Bosman? Levou o caso para o Tribunal de Justiça da União Europeia, que, na minha opinião, tomou a decisão mais importante do século XX. Qual foi a decisão? Jean-Marc Bosman, que jogava num certo time de futebol fora do país dele, Bosman era belga, é belga, e estava jogando nesse outro time desse outro país também europeu, Itália. Ele falou o seguinte para o Tribunal de Justiça da União Europeia com sede em Luxemburgo: eu sou belga, eu sou tão fundador da União Europeia, Bélgica, quanto Itália, Holanda, Luxemburgo, Alemanha e França são 6 fundadores da União Europeia, logo na década de 50. Sabe o que ele falou? Escuta, a Europa é uma federação. É como se fosse paranaense, mineiro, paulista. É tudo brasileiro. Entendeu? Ele falou, então, temos que considerar a cidadania europeia, de modo que eu não posso ser considerado como gringo. Quero meu emprego de volta. Pasmem, ele ganhou na justiça. O assunto foi tão marcante, que a União Europeia e a sua chefia foi obrigada a se reunir na cidade holandesa de Maastricht e fizeram o Tratado de Maastricht. Para quê?
para dizer o seguinte: todos os nacionais dos 27 países membros da União Europeia se equiparam em termos de cidadania, de modo que o belga é igual ao francês, ao alemão, ao português, ao espanhol, ao grego. Então ele não conta como estrangeiro lá na Itália ou na França. Ele conta como se fosse italiano e francês. Então a União Europeia, nessa decisão, ela superou a questão da nacionalidade para o exercício de direitos exclusivamente lá dentro daquele estado de nascimento do cidadão. E, a partir disso, é por isso que nós brasileiros, que somos filhos, netos de italiano, de português, de alemão, de espanhol, vamos doidos atrás de um passaporte da cor vermelho bordô, porque não estaremos só cheios de direitos na França ou na Itália, mas em todos os 27 Estados-membros da União Europeia. Veja, os nacionalistas odeiam essa decisão. Você pega um nacionalista espanhol. Eu sou espanhol. Tu não eres espanhol. Eu sou espanhol. Tu não puedes ser espanhol. Tu madre não é espanhola, tu padre não é espanhola. Não has nascido aqui. Os nacionalistas não gostam. Então eu quero perguntar sobre o caso número 1. Essa colisão de direitos fundamentais lá no Supremo Tribunal Federal, na coisa da farra do boi. De um lado, o direito fundamental a uma certa população do estado de Santa Catarina para fazer a farra do boi. De outro lado, a questão ambiental, que inclui, evidentemente, a fauna, que inclui, evidentemente, o boi. Doutora Thalita, é uma honra tê-la conosco. Thalita é uma grande advogada e é uma das melhores alunas da história do mestrado em Direito da Uninter. Qual é a sua opinião sobre a farra do boi e a decisão relatada pelo ministro Francisco Rezec? Sinta-se livre. Feel free. Olá a todos. Obrigada, professor, pelo convite. Me sinto lisonjeada, inclusive. O que eu imagino e eu acredito a respeito disso é o que nós temos que pensar em relação à cultura, o que é a cultura e até que ponto ela se equilibra aos direitos fundamentais, porque não temos um ou dois, temos inúmeros direitos fundamentais. Em Santa Catarina, num local específico, a farra do boi era pura diversão, né? As pessoas se reúnem, soltam o animal para se divertir. Eles não tiram nada de bom daquilo, inclusive para o animal, né? Nós vemos aí reportagens de que as pessoas, inclusive, se machucam, né? Vários acidentes por conta da farra do boi. Eu sou a favor, né, da decisão, uma decisão acertadíssima, porque a cultura ali foi pesada em relação ao direito dos animais, que vem crescendo, inclusive, a cada dia, né? Há anos atrás, os animais eram vistos de uma forma, hoje em dia, não. Os direitos dos animais, sejam os domésticos ou os de criação, enfim, eles são vistos com outros olhos pela nossa justiça. Há quem diga que eles não têm sentimentos, que eles não expressam sentimentos, mas eu tenho certeza que todo mundo sabe que o boi ele vai sofrer ao ser machucado, ao sofrer algum tipo de maltrato. Parece que até a qualidade do leite e da carne deteriora-se. Inclusive fala-se, né, que dependendo do tratamento do boi, a carne é mais macia ou mais dura, né? E eu acredito nisso, o que fazem com o boi para o corte da carne também, né, na nossa alimentação. E eu acredito que a decisão foi acertada porque a régua para a cultura foi diferenciada em relação ao direito do animal. Eu vejo também que existem algumas coisas necessárias. Por exemplo,
alguns animais, insetos, bichos da natureza, eles são peçonhentos, são animais que prejudicam a nossa vida. E você examiná-los, buscar algum tipo de ajuda ao ser humano é válido, né? Porque você está buscando um fim necessário para o ser humano. Existem empresas de cosmético, por exemplo, que maltratam animais para que nós possamos usar aquele medicamento, aquele cosmético e não faça mal. E eles estão maltratando. Rinhas de cachorro, de aves, no modo geral, que também é algo cultural. Eu já fui a várias, eu sou do interior de Minas, você é de São Paulo, você sabe Sim. que nos nossos interiores Eles têm. rola e com apostas. Com apostas. Claro. E o animal, ele fica tão machucado que às vezes vem a óbito, ele morre. E as pessoas estão o quê? Se divertindo e rindo da dor do animal. Lógico que aí a gente também vai na mesma coisa da farra do boi, da cultura daquela região. Só que a gente tem que entender que a sociedade ela precisa evoluir, né? A cultura precisa ser analisada para não ficarmos como há 20 anos atrás, 30, 40 anos atrás. Né? A nossa legislação evoluiu. Nós temos aí grandes evoluções na área do direito, em decisões e precedentes que demonstram que o judiciário está evoluindo para a melhora da sociedade, inclusive em relação aos animais. Né? Hoje nós temos uma atitude, inclusive do poder de polícia, né? dos policiais, que buscam orientar as pessoas para que não machuquem os animais, não maltratem os animais sob pena de sanção, né? E isso daí tem limitado, inclusive, né? Nós vemos aí, a internet está aí para isso, né? Nós vemos tantos e tantos casos de pessoas que realmente maltratam os animais. Não sei para que pegam, não sei para que adotam, para que compram, para judiar de um animal. Né? A gente, como ser humano, o mínimo é se você pega, mesmo que seja um boi para criação, né? O mínimo de dignidade aquele ser vivo, né, merece. Seja um boi, seja um leitão, seja uma galinha, enfim, um cachorro, um gato. Quem tem animais sabe que os animais domésticos, eles têm, sim, alguma afeição pela gente, né? Eles têm algum apreço, é deles, faz parte daquilo para que eles foram criados, a genética deles, mas eles têm, né? E quantos animais aí são ainda, né? Passam por tantos maus tratos, as pessoas judiam mesmo do animal e sem nenhum rancor, sem nenhum remorso. Então, eu acredito que sim, a decisão foi acertada, limitando, né, a atuação dessa parte cultural de Santa Catarina. Inclusive, é uma coisa que a gente vê também nos rodeios, né? Os rodeios que também machucam os animais. As pessoas que falam sobre os rodeios, que estão nos rodeios, falam que não, que os animais são muito bem tratados e eles não machucam. A diferença do rodeio é que ele não é num local aberto. Já é um negócio que tem uma suposta em São infraestrutura. Paulo, no Paraná, em Minas, em qualquer lugar. É meio que como na Espanha, a tourada. É um negócio, é um massive attack. Só que, assim, pensar na Espanha sem tourada é a mesma coisa que pensar em mineiro sem queijo. Sem queijo. Então, são casos e casos, né? Casos e casos. E, basicamente, isso. Sobre o primeiro tema, né? O professor queria falar sobre o segundo? Esse é basicamente a minha opinião, assim, em relação ao primeiro tema. Ainda sobre o primeiro tema, veja, não é que o ministro Francisco Rezec, que conduziu o julgamento no Supremo Tribunal Federal, não é que ele tenha deixado para lá, em segundo plano, o direito a uma manifestação cultural de um povo ou de uma parcela da população. Não, de jeito nenhum. Ele sopesou, ele teve que estudar
Dois direitos fundamentais em colisão. Isso é muito comum no Poder Judiciário. Isso é muito comum. Não só no Poder Judiciário, até entre pais, mães, que têm que tomar decisão sobre alguma coisa dos seus filhos. Você vê dois direitos em colisão. Isso se chama... Quando eu fazia doutorado em São Paulo, hoje eu sou pós-doutor 2 vezes. Mas quando eu fazia doutorado em São Paulo, o meu orientador, o grande constitucionalista, Celso Ribeiro Bastos. Que saudade. O que não falta no Brasil hoje é constitucionalista ruim, que não sabe nem o artigo 5º de cor, o que é lamentável. Lamentável. Celso Ribeiro Bastos dizia o seguinte: quando você tem dois direitos fundamentais em colisão, você tem um problema que você tem que decidir. É aquilo que ele chamava de cedência parcial recíproca. Quer ver? Dois direitos fundamentais. Eu tenho que julgar. Alguém tem que ganhar. No caso da farra do boi, ganhou o meio ambiente. A natureza, a fauna, o boi. Não é que a população de Santa Catarina ou daquele pequeno local de Santa Catarina tenha sido desprezado. Foi um sopesamento. É o critério que se chama razoabilidade. Em Portugal, Jorge Miranda e também o Canotilho, meus amigos, chamam isso de proporcionalidade, razoabilidade ou cedência parcial recíproca. Todo juiz tem que ter esta noção. Não é sempre que vai ganhar a natureza. E nem é sempre que vai ganhar a manifestação cultural. Na Espanha, várias vezes levaram para o Tribunal Constitucional a questão das touradas. Só que na Espanha sempre ganhou a tourada. Por quê? Porque tourada na Espanha... Imagine, a Espanha sem tourada é mais ou menos como São Paulo sem as indústrias. São Paulo é indústria. É mais ou menos como Minas Gerais sem pão de queijo. É mais ou menos como Bahia sem acarajé. Desfigura. Nesse sentido, o Tribunal Constitucional da Espanha falou, não, vamos manter a tourada. Fazer o quê? Tá? Fazer o quê? E as touradas também são cruéis, tá? Contra os touros Miura. Belíssimos, belíssimos. Quer ver um outro caso de sopesamento de direitos? Uma vez o ex-governador, ex-prefeito, ex-quase tudo, Paulo Salim Maluf, ele foi condenado. Você é paulistana, você conhece o Maluf, né? Sim, muito bem. Um grande administrador, mas que parece que tinha uns probleminhas, né? E um desses probleminhas causou-lhe a condenação e a prisão na França. Daí, um certo jornal de São Paulo de circulação nacional, muito importante, não vou falar o nome. Em 24 horas, ele traduziu a ordem de prisão do Paulo Maluf e a sentença. E estampou nas primeiras páginas. Quer dizer, uma sentença é página completa de um jornal. Paulo Maluf entrou na justiça contra o jornal. Veja, de um lado, Paulo Maluf tem direito à honra, direito à privacidade, direito à vida privada, direito à intimidade. Claro que tem, eu também tenho. De outro lado, o jornal tem o direito de levar a liberdade de expressão mundo afora e a informação. Nesta ação do Paulo Maluf contra o jornal X, quem é que ganhou? O jornal. Por quê? Porque o dinheiro que parece que o Paulo Maluf desviou tá lá na sentença, não sou eu que estou falando, não.
É dinheiro público. É dinheiro da doutora Thalita, é dinheiro meu. Eu tenho direito de saber onde está sendo posto o meu dinheiro. Aliás, vocês um pouquinho mais velhos já pararam para pensar o que o governo atual está fazendo com os descontos indevidos no INSS, que somam bilhões, bilhões e bilhões? Bilhões e bilhões. Por que nada é feito contra esse pessoal? Vamos lá. Paulo Maluf versus jornal. Ganhou o jornal. Quer ver um caso 2? Em que direitos fundamentais tiveram que ser sopesados? Um cantor brasileiro de renome mundial, respeitadíssimo hoje, com mais de 80 anos, Milton Nascimento. É um ícone da história da música. Ele, de uma hora para outra, emagreceu e ele sempre foi cheinho. Daí uma certa revista aí sensacionalista, acho que já estão até meio que adivinhando qual revista fofoqueira é essa, não vou falar o nome. Ela falou que ele emagreceu porque ele tinha o vírus, o HIV, AIDS. Bom, e tinha o vírus porque tinha certas preferências sexuais. Vamos lá. O que o Milton Nascimento faz ou deixa de fazer com a sexualidade dele, ou eu, ou qualquer pessoa, é problema dela, meu, ou da pessoa. Ocorre que o Milton Nascimento, que sempre foi cheinho, tem hepatite B, que é uma doença gravíssima. E ele, de uma hora para outra, virou um palito de magro, ele que sempre foi cheinho. O que ele fez? Ele processou a revista, ganhou milhões. Por quê? Você pega, por exemplo, a minha mãe, o teu pai, gente velhinha, que não aceita certas coisas. Na época da fofoca mentirosa da revista, a minha mãe falou: eu não vou mais comprar disco do Milton Nascimento. Você está entendendo? Isso acaba com a vida de um artista, isso acaba com a vida de uma pessoa. Quem é que ganhou? Milton Nascimento versus revista. Ganhou o Milton Nascimento. Paulo Maluf versus imprensa. Ganhou a imprensa. Por que ganhou a imprensa no caso do Paulo Maluf? Porque é dinheiro público, é dinheiro meu, no meu dinheiro ninguém mete a mão. Por que ganhou Milton Nascimento contra a imprensa? Porque a vida é dele. E era mentira, o cara não tem AIDS, está vivo até hoje, tá? Tem hepatite B. Então oscila o tamanho do corpo. Tá vendo como é que o ministro Francisco Rezec teve que pensar entre ficar o direito humano, o direito fundamental da manifestação cultural e o direito fundamental importantíssimo de preservação da fauna, da flora, no caso, da fauna, bicho, boi. Agora vamos entrar no caso 2. O caso 2 vai começar com uma pergunta que farei para a doutora Thalita e eu próprio farei para mim próprio uma pergunta parecida. Thalita, você tem aí o seu passaporte italiano? Eu até queria, mas existe uma dificuldade aí muito grande agora para tirar o passaporte italiano. Você não obteve ainda, né? Ainda não, mas quero. E conseguiria, né? Por conta da minha linha na árvore genealógica. Meus avós, dos dois lados, bisavós vieram da Itália. Eu advogo com questões de nacionalidade. Veja lá, a questão da nacionalidade. Se você é reconhecida pela Itália como italiana, isso quer dizer que, de acordo com aquele caso do jogador de futebol Jean-Marc Bosman, e depois com o Tratado Internacional igualando as nacionalidades na União Europeia, você com um passaporte italiano,
A Itália é um dos 27 países membros da União Europeia. Você sabia que você tem livre acesso aos outros 26 Estados membros da União Europeia, como se fosse portuguesa, alemã, espanhola. Sim. Ou seja, é uma maravilha. Eu, por questões familiares, e a França não fez a mesma coisa que a Itália está fazendo agora. Daqui a pouco eu explico o que a Itália está fazendo. A França é muito dada, muito aberta. E eu, por questões familiares, sou francês. Sou brasileiro, mineiro, de Pouso Alegre e francês do mundo. Tenho passaporte francês, ou seja, sou cidadão europeu. Por exemplo, se eu for morar em Lisboa, que não é a França, eu, como francês, tenho direito de morar em Lisboa sem a necessidade de visto. Posso trabalhar, posso votar para prefeito de Lisboa e posso votar para a cota portuguesa ao Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu fica em Bruxelas, na Bélgica, e em Estrasburgo, na França. Veja só, eu posso votar e eu posso ser votado. Eu, Alexandre, como francês, também, se eu for estabelecer residência em Lisboa, pasmem, eu posso ser candidato ao a prefeito de Lisboa. Eu posso ser candidato a deputado português pela vaga portuguesa, cota portuguesa, lá no Parlamento Europeu, em Bruxelas e em Estrasburgo. Compreende? Então você entende o que você está perdendo com essa decisão da Itália? Né? A Itália, antes, você é neta ou bisneta de italiano? Bisneta. Bisneta, você teria o direito de ser reconhecida como italiana pelo chamado critério ius sanguinis, tá? Filho, neto, bisneto e assim vai. É nacionalidade nata. Você nasceu descendente de italiano. Hoje, a Itália disse o seguinte: não pode mais. Tem que ser ou filho ou neto. E mais, você tem que ter vivido pelo menos 1 ano na Itália. Ou seja, isso lascou a vida de milhões de brasileiros descendentes de italianos, tá? Dentre os quais a doutora Thalita, nossa querida e brilhante aluna do mestrado da Uninter. E dos dois lados são italianos. Olha só, né? Os meus pais, a família deles se comunicam, né? Acaba que se comunica e os dois são italianos, ou seja, nem francesa consigo ser. Já que o nosso tempo já está se extinguindo, por favor, fale o que você acha dessa expansão da nacionalidade, digamos, da cidadania europeia para os cidadãos dos países membros da União Europeia, a partir do caso de um jogador de futebol, Jean-Marc Bosman. Agiu bem o Tribunal de Justiça de Luxemburgo ou agiu mal? Eu acho que depende. Como tudo no direito, depende. Depende do seu ponto de vista. Depende para quem, né? Provavelmente para os cidadãos europeus, isso foi uma reviravolta, né? Porque se eu sou francesa, no meu país que estejam só franceses nascidos na França, na Bélgica, na Itália, né? Para quem está de fora, foi excelente a decisão, porque como o professor é francês, então foi excelente, né? Ajudou, abriu portas. Mineiro e francês. Mineiro e francês. Então, abriu portas, né? Inclusive, para que a gente possa entrar na Europa e buscar um emprego com menor dificuldade, ter o acesso com mais facilidade. Mas, com certeza, para eles, eles olham quem né, nascido no país europeu, ele vai ver de outra forma. Não, isso daí, ainda mais que são 27, né, Estados-membros, é muita gente. E o restante do país, do mundo, que a gente tem em vários lugares pessoas que têm a descendência, de alguma forma, europeia.
né? Então, vai depender muito do ponto de vista. Para mim, seria excelente se eu tivesse um passaporte italiano maravilhoso, né? Ótimo. Mas, com certeza, os italianos, eu não sei se pensariam o mesmo de mim. Talvez o Tribunal Constitucional, que tem que julgar o decreto do governo italiano agora, né? Se ele derrubar isso, eu patrocinarei o teu caso perante o Tribunal de Roma e você se tornará italiana. Nossa, agora, Sônia. ouça, se o Tribunal Constitucional, se ele mantiver o decreto do governo italiano, já era. Pois é. Já era. Agora veja a decisão do Tribunal de Justiça de Luxemburgo, que é a mais alta corte constitucional. Tribunal de Justiça de Luxemburgo é a mais alta corte judiciária da União Europeia, certo? Então, o Tribunal de Justiça da União Europeia, a decisão é muito boa. Entretanto, ele abriu porta para malandragens do tipo: vamos comprar passaporte europeu, vamos dar um jeito. Você está me entendendo? Sim. Ou seja, ninguém mais é estrangeiro nos times de futebol europeus. São obrigados a receber como nacionais. Isso, de certo modo, claro que machuca os italianos, os franceses, os portugueses e etc. Né? Mas, naquilo que diz respeito aos tribunais, agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço, professor. Muito obrigado. É uma homenagem aos alunos do mestrado da Uninter, ao grande criador da Uninter, o chanceler Wilson Pickler, ao seu reitor, Dr. Benhur, e também ao vice-reitor Jorge Bernardi, a doutora Débora Veneral, diretora da Escola Jurídica, ao professor doutor coordenador Daniel Ferreira, nosso chefe no mestrado, e a todos os professores. Thalita, você é brilhante, e aqui o estúdio da Uninter é de grande valia para o nexo comunicacional de Curitiba, do Paraná e do Brasil. Muito obrigado.